39ª reunião ordinária da 15ª Legislatura. Convido a vereadora Priscila Krause para ocupar a segunda secretaria. Vereador Almir Fernando para a primeira secretaria. Solicito da vereadora Priscila Krause faça a leitura da ata da reunião extraordinária de ontem. A outra já foi lida. Aos 27 dias do mês de novembro, do ano de 2012, às 16 horas e 49 minutos, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de José Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, Huberto Alves e Augusto Carreiras, e a presença dos demais vereadores membros deste poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amar Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Neto, Adevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Priscila Krause, Romildo Gomes Filho, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. O senhor presidente consultou o plenário se há acordo de votação em bloco aos pareceres 359 de 2012 e 360 de 2012. O senhor presidente informou que foi acatada a solicitação da mesa e solicitou ao líder do governo, vereador Aerto Luna, que encaminhasse a votação. Houve número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Segunda discussão dos pareceres 359 de 2012 e 360 de 2012 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação, respectivamente, dos projetos de lei 17 de 2012 e 18 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo. Matéria de 3/5. Votaram sim os vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amar Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Neto, Adevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Marcos de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Priscila Krause, Romildo Gomes Filho, Vicente André Gomes. Total 28 votos sim. Foi aprovado. Discussão única do projeto de resolução 59 de 2012 da Comissão Executiva. Votação nominal. 3/5. Votaram sim os vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernanda, Mário Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Eduardo Marcos, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Neto, Adevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Marcos de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Romildo Gomes Filho, Vicente André Gomes. Total 27 votos sim. Foi aprovado. Usou da palavra pela ordem o vereador Romildo Gomes Filho. Discussão única do parecer número 363 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 74 de 2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Aprovado. Discussão única do parecer número 364 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação ao projeto de lei 76 de 2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Aprovado.
Discussão única do parecer 365/2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 35 de 2012, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Aprovado. Discussão única do parecer número 366 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 36 de 2012, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Aprovado. Discussão única do parecer 368 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 53 de 2012, de autoria do vereador Gilberto Alves. Aprovado. Discussão única do parecer 369 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 135 de 2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Aprovado. Discussão única do parecer 371 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 11 de 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Aprovado. Discussão única do parecer 372 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 31 de 2012, de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Aprovado. Discussão única do parecer 374 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 17 de 2012, de autoria do Executivo. Aprovado. Discussão única do parecer 375 de 2012 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 18 de 2012, de autoria do Poder Executivo. Aprovado. Senhor Presidente, agradeceu a todos os senhores vereadores pelo empenho na conclusão das matérias legislativas de 2012. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente convocou a Casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 28 de agosto de 2012, no horário regimental e no local de costume, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, presidente. Obrigado, vereadora. Em discussão, ata. Encerrada a discussão. Em regime de votação. Aprovado. Solicito o vereador Almir Fernando faça a leitura do expediente. Requerimento 2253 do vereador Jadervaldo de Lima. Requerimento 2252 de 2012 do vereador Inácio Neto. Lido o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito, vereadora Priscila Krause. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho à tribuna na tarde de hoje para chamar a atenção dos senhores de um fato atípico que ocorre na cidade do Recife. Nós estamos aos 28 dias do mês de novembro e nós não vemos nenhuma movimentação por parte da Prefeitura para a montagem da iluminação e da decoração de Natal da nossa cidade. Não me lembro e não tenho registro na memória de algum ano que a decoração, que os preparativos para o Natal tenha demorado tanto. Que, aliás, esse assunto é uma constante no final de cada ano e vem diversificando os motivos por que nós trazemos esse assunto da decoração de Natal à tona. Eu me lembro muito bem, no ano passado, quando a vereadora Aline Mariano trouxe o assunto a esta tribuna, por conta de um valor exorbitante, se eu não me engano, algo em torno de 5 milhões de reais para a decoração. Enquanto este ano, e tudo foi encaminhado ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Enquanto que, neste ano, vereadora, o pregão eletrônico, o pregão presencial, aconteceu nesta segunda-feira, dia 26, com a abertura da proposta das empresas e, curiosamente, o prazo, dentro do cronograma físico-financeiro apresentado pela Prefeitura, para o início da montagem das estruturas para a iluminação de Natal seria hoje.
alguma coisa errada, porque como é que você faz, como você inicia praticamente um processo licitatório num dia, 2 dias depois, você já tem o início da execução do serviço contra que seria contratado. Claro que esse cronograma era uma peça de ficção. Se sabia desde o início que ele não poderia ser executado. Uma outra coisa que chama a atenção é que nós encontramos, e com muita dificuldade, no portal que se diz da transparência da prefeitura e que de transparente não tem nada, um empenho para uma empresa no valor de R$76 mil para a contratação do projeto executivo da iluminação de Natal. O presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife se pronunciou dizendo que no dia 15 a iluminação estaria colocada, estaria funcionando. Ele está sendo bastante otimista e está levando em consideração de que nenhuma empresa que tenha participado do pregão presencial vai fazer qualquer questionamento, seja no âmbito administrativo como no âmbito jurídico, em relação ao certame. Isso demonstra, na verdade, o abandono maior ainda que se encontra a cidade do Recife depois do processo eleitoral. O prefeito João da Costa fechou as portas e não existe mais nada acontecendo dentro da prefeitura da cidade do Recife. Não é desse jeito que eu acho que um gestor pode se comportar ou deva se comportar diante da sua cidade. Ele foi eleito para exercer um mandato até o dia 31 de dezembro. E até o dia 31 de dezembro, ele será cobrado pelos serviços a serem oferecidos à população e pelo andamento dos processos dentro da prefeitura. Porque para isso o povo do Recife o elegeu. E ele não pode simplesmente, porque não participou de um processo eleitoral, porque não teve o seu candidato vitorioso nas eleições, simplesmente abandonar o dia a dia da prefeitura e o dia a dia do cidadão recifense. Além disso, gostaria também de deixar aqui um protesto, porque nós temos nas últimas semanas acessado o site da prefeitura e ele sistematicamente, presidente, está fora do ar, sem conexão com o servidor. E isso atrapalha ao cidadão que acompanha os atos da prefeitura, atrapalha o trabalho da imprensa, que também acompanha os atos da prefeitura, e atrapalha fundamentalmente o nosso trabalho da oposição de fiscalização, uma vez que temos no próprio site da prefeitura a fonte primeira de informação para podermos fiscalizarmos e denunciarmos, irmos atrás de informações mais consistentes em relação ao que acontece na gestão municipal. Então nós pedimos a imediata providência em relação ao funcionamento do site, para que ele volte a funcionar, para que os processos e os contratos sejam em tempo hábil, publicado no Diário Oficial, porque nada disso que eu falei aos senhores em relação à licitação do Natal, da iluminação do Natal, foi publicado em Diário Oficial, como tantos outros, para que a cidade funcione, o município ande, para que o povo do Recife não pague mais esse preço pela incompetência e pela falta de gestão que toma conta da cidade do Recife, e que para que nós, vereadores da oposição, e sem ser da oposição também, possamos exercer o nosso papel de fiscalização, tendo acesso às informações que são públicas e que devem ser abertas para qualquer cidadão, principalmente para nós vereadores que temos o dever de acompanhar essas informações para fiscalizar os atos do prefeito. Muito obrigada. O vereador Josenildo Sinésio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde. Vou ver se dá para tratar nesses 5 minutos 3 assuntos que para mim 2 são preocupantes. Aliás, dos 3 são preocupantes. Mas o primeiro é fruto da ação desta casa, deste próprio vereador e de vários vereadores que tratou ao longo desses 4 anos da questão da insegurança nas agências bancárias, nas instituições financeiras de uma maneira geral. Aqui nesta tribuna, eu vim e diversos colegas vereadores vieram para dizer que não era mais possível o cliente ir a uma agência bancária, fazer qualquer serviço e correr o risco de não sair lá de dentro com vida ou de sair com alguma sequela no seu corpo físico. Como também os próprios funcionários, que são os bancários, que prestam serviços para a população. Diversas ações foram feitas, leis municipais foram colocadas em prática, como uma de autoria minha, entre as 3, a 17.647, considerada pelo Ministério Público, Dr. Ricardo Coelho, como uma da legislação mais completa que trata de segurança bancária no município e que hoje é uma realidade aqui no país, é uma realidade pioneira, podemos dizer assim. Graças à ação do Ministério Público, junto com as demais entidades, governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social, a própria DIRCOM, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Vigilantes, Polícia Federal e tantos outros órgãos importantes que fez com que a FEBRABAN começasse a entender que não poderia viver apenas de contar histórias inverdadeiras, histórias que não acontecia de segurança para a população do Recife. Hoje, com a determinação do Ministério Público e com o nosso apoio, hoje nós começamos a ver que as agências começam a ter outro tratamento diferenciado. E para minha surpresa e surpresa agradável, a própria FEBRABAN começa a implantar de maneira pioneira no Brasil, a partir de Recife, um projeto de segurança bancária, a partir da pressão que nós fizemos, porque ela mesma entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, arruindo a inconstitucionalidade da nossa lei. E o próprio tribunal se posicionou, dizendo que é papel do município também tratar da segurança. Esta mesma FEBRABAN achou pouco, foi ao Supremo Tribunal e lá também foi derrotada. E não teve outra saída a não ser colocar em prática o imperativo da lei. Então eu estou muito feliz, senhor presidente, por essa ação que esta casa e diversos colegas assim desenvolveram junto comigo, com o apoio de todo mundo, para que a nossa população tivesse melhor segurança nas instituições financeiras. Uma outra coisa que me preocupa, senhor presidente, é que domingo passado houve vestibular nessa cidade. Me parece que a CTTU vive no tempo e no espaço. Não se dá conta do que acontece de importante na cidade. Eu vim aqui trazer um filho meu para fazer vestibular. Cheguei aqui perto das 7h30 da manhã, era um verdadeiro inferno o trânsito nesse trecho aqui, pegando esse complexo, aqui eu posso dizer que é um complexo educacional, porque agrega o João Barbalho, o Luiz Delgado e o antigo IEP, que hoje é IEP, é Cisenando e por aí vai. Não tinha sequer um guarda de trânsito para orientar os motoristas, que se formou um engarrafamento num domingo de manhã, na Mário Melo e aqui. E eu me pergunto o que é que faz a CTTU. Eu não estou falando dos guardas. Quero dizer aos meus colegas, companheiros, que eu apoio. Mas aonde é que está a direção da CTTU?
que é que ela anda fazendo? Por que é que não se dá conta dos momentos importantes que acontecem? Então quero deixar registrada essa crítica, porque os pais não podem passar pelo vexame que passou domingo, nesse domingo aqui, nesse trecho aqui, imagine nos outros. Estou falando do trecho que eu presenciei. Para concluir, senhor presidente, a Secretaria de Educação desse município precisa ter juízo e cuidado com o que está fazendo. Ontem, a escola Júlio Vicente da minha comunidade Morro da Conceição passou por um vexame. E eu quero aqui dizer, e quero poupar a direção da escola. E quero dizer que eu não indiquei nenhuma diretora, porque a direção é eleita pelo povo. Mas a direção da escola Júlio Vicente não pode arcar com a irresponsabilidade da secretária de Educação. Ontem, quase que pais daquela comunidade tinham filho morto por conta de merenda irregular, senhor presidente. O que é isso? Eu não gostaria de vir, nesse final de mandato, terminando desta casa, fazer nenhuma crítica a essa administração, porque me basta. Mas eu não posso ver os pais da comunidade da qual eu fui origem, que amanhã começa a celebrar a festa da Virgem da Conceição, passar pelo que passaram ontem. Bastaria se passar na frente da escola para ver o desespero. E ninguém, sem dar uma explicação plausível, que pudesse dizer o que estava acontecendo. Então, esta casa precisa buscar informações da senhora Ivone, secretária de Educação deste município, para explicar para o povo dessa cidade o que foi que aconteceu. Que diabo de contrato de merenda escolar é esse? O que nós não podemos, senhor presidente, infelizmente, é passar por uma situação como essa. Crianças na restauração, crianças atendidas no Instituto Maria Lucinda, Helena Moura, ver mães e pais desesperados chorando, sem saber o que fazer. Então, eu quero registrar essa crítica e essa denúncia, porque se trata de uma comunidade que eu acompanho de perto, mas qualquer uma outra escola não pode. O pessoal da educação tem que estar atento. Não se pode servir, que eu não sei se a razão é essa. É preciso esperar o laudo para entender o que foi que aconteceu. Se é merenda que está fora, porque só pode ser fora do prazo. Porque não é possível um negócio desse. Não há outra razão para não ser. Não é? Então eu só quero externar aqui a indignação e, sobretudo, o sofrimento dos pais. Porque se fosse comigo, se fosse com um filho meu, não, vereadora, porque eu defendo a vida de maneira intransigente desde a concepção. Se fosse comigo, eu entraria com ação no Ministério Público. Poderia ser quem fosse, mas eu não poderia correr o risco de ver um filho meu passar por uma situação daquela. Então eu não quero que aconteça. O que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com os meus companheiros e companheiras, moradores do Morro da Conceição e nenhum dessa cidade. Parabéns para a secretária de Educação. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Vera Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, boa tarde. Eu venho à tribuna, neste momento, para reforçar a denúncia do vereador colega Josenildo Sinésio. Ontem, o Hospital Helena Moura ficou lotado de crianças intoxicadas com a merenda fornecida pelo colégio
do alto no Morro da Conceição. Eu fico impressionado, e eu já vim aqui nessa tribuna falar do teor da merenda que estão dando às nossas crianças nas creches, nas escolas. Imaginem vocês que a merenda desses alunos se resumiu em um bolo de bacia e um copo de suco plástico, um copo plástico de suco de caju. Imagine qual é o teor alimentício que tem essa merenda. Um bolo de bacia e suco de caju. E olha que o suco de caju não é da própria fruta, não. O suco de caju não é feito da fruta, certo? Então não tem nenhuma vitamina C aí, é aromatizado. Então, na realidade, isso aí é impraticável. E areia por cima de tudo contaminado, com bactérias, com fungo, que as crianças tiveram uma intoxicação alimentar grave, com diarreia, com vômitos, e lotaram os hospitais. E o Hospital Helena Moura já vem sofrendo com falta de médicos plantonistas, e onde teve que atender inúmeras crianças com número reduzido de profissionais pela incompetência. Eu não sei o que é que está acontecendo com a Secretaria de Educação, com essa licitação, com essa merenda que está sendo servida às nossas crianças. É realmente preocupante esse fato. E eu espero que no próximo governo, vereador Josenildo Sinésio, nós teremos uma merenda condigna com as nossas crianças, com a tabela alimentar. Isso é que a gente espera. Não é? Agora, quero, senhor presidente, dizer que segunda-feira nós iremos aqui, e eu convoco aos meus colegas vereadores para ver se vamos resolver o problema lá dos nossos agentes de trânsito. Eles estão, eu acho que é por isso, vereador Josenildo Sinésio, que a gente não teve, não é? Assim, todos os agentes de trânsito, eles estão deprimidos com a história deles do PCCV. Eles estão deprimidos. A gente precisa resolver, segunda-feira, votar, certo? O PCCV deles, para ver se melhora, se a gente ama também o trânsito da cidade. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Aline. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, de fato é importante que a gente possa deixar, vereador Josenildo, vereadora Vera Lopes, o nosso registro de indignação em relação, André Ferreira, a essas questões referentes à merenda. Vossa Excelência se lembra que eu promovi aqui uma audiência pública, onde nós discutimos, vereadora Vera Lopes, o valor nutricional dessa merenda. Nós, nessa audiência, mobilizamos um grande número de mães, um grande número, inclusive, de alunos e de pessoas que fazem parte da rede de educação e concursados, que puderam, na verdade, falar e dar o seu depoimento, depois de ter feito uma longa fiscalização em loco, em várias escolas e creches, e pude perceber que, de fato, o cardápio que o município fechou com essa empresa, muitos desses alimentos, senhor presidente e colegas vereadores, as crianças nem conhecem. O cardápio ele é repetitivo
Existe, inclusive, aqui um projeto no sentido desse cardápio ser exposto na parede nas escolas. Esse cardápio não é exposto na parede das escolas, para que previamente os pais possam saber que alimentos os filhos vão estar adquirindo. E está aí, vereador André Ferreira, depois de tantas denúncias acerca dessa empresa, da SP Alimentação, que inclusive faz parte de um relatório, vereadora Priscila Krause, que nós demos entrada no Ministério Público e no Tribunal de Contas, mas continua aí. E aí, o mais estranho é até agora não terem descoberto o motivo para essas crianças terem tido, vereador Josenildo Sinésio, essa intoxicação. E muitas delas poderiam ter chegado a óbito, poderiam ter sido envenenadas por um produto que insistem em dizer que estava dentro do prazo de validade. Ora, isso é caso de polícia. Isso é caso que merece uma investigação aprofundada. Vamos se colocar no lugar daqueles pais e mães que têm os seus filhos e que muitas vezes nem fazem mais de uma refeição. Aproveitam aquele momento da merenda para fazerem a sua única alimentação, muitas vezes. Então isso é falta, senhores vereadores, de responsabilidade de uma pasta que sempre foi problemática em todas as áreas e não deixa de ser em relação à merenda. Nós nunca tivemos problemas dessa natureza na cidade do Recife acerca de merenda escolar. É a primeira vez e eu não tenho memória em relação a um fato parecido. Então é importante uma investigação profunda para saber o que aconteceu de fato, vereador Josenildo Sinésio, em relação a esses alimentos. Porque em relação ao cardápio, que não é, muitas vezes as crianças, a maioria delas nunca sentiram o prazer de sentir o gostinho do que foi fechado. Por isso que o valor é tão alto. Mas que muitas vezes o que é servido na prática são os refrescos e biscoitos. Quando não atrasa, quando chega na hora, chega inclusive em pequenas quantidades e o valor nutricional é duvidoso. Portanto, senhor presidente, é importante que essa casa faça coro. As denúncias aqui apresentadas pela imprensa e reforçadas aqui pelo vereador Josenildo Sinésio e a vereadora Vera Lopes. Que medidas possam ser tomadas o quanto antes e que se apontem os responsáveis. Muito obrigada. Ok, vereador. Encerrado o pequeno expediente, vamos a um prolongamento do expediente. Vereador Almir. Discussão única do requerimento 2253 de 2012, de autoria do vereador Jadeval de Lima, formulando voto de aplauso à FEComércio PE, na pessoa do seu presidente, senhor Josias Silva de Albuquerque, pela realização do evento 17ª Missão Empresarial do Brasil, a Bélgica e Itália, 2012, onde o vereador Jadeval esteve presente. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Chamada regimental, 19 vereadores presentes. 19 vereadores presentes. Ordem do dia, vereador. Ordem do dia, discussão única do requerimento 2252 de 2012, de autoria do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2254 de 2012, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Primeira discussão do parecer número 399 de 2010, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 67 de 2010, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 86 de 2012, 415 de 2011 e 03 de 2012, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Defesa dos Direitos Humanos
defesa do contribuinte e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 112/2011, de autoria do vereador Gilvan Cavalcante. Agora não. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Primeira discussão do parecer 257/2012 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 24/2012, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 172/2012, 219/2012, respectivamente, das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 42/2012, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Lei da ordem do dia, senhor presidente. Antes de iniciar o grande expediente, eu queria fazer um lembrete que quinta-feira, às 10 horas, vai ter, a reunião será solene para a entrega da medalha do mérito Zé Mariano ao padre João Carlos Ribeiro, proposta de autoria do vereador Múcio Magalhães. E quinta-feira, às 16 horas, reunião em caráter solene para a entrega da medalha do mérito Zé Mariano ao Teatro de Amadores de Pernambuco, proposta de vereador Marcos Menezes. E eu quero também lembrar que segunda-feira, às 19h30, a reunião será em caráter solene para a entrega de medalha do mérito Zé Mariano ao professor Fernando Figueira, proposta de autoria do vereador Gilberto Alves. Grande expediente, vereador Jairo Brito. Cumprimentar aqui o senhor presidente, os vereadores presentes, o pessoal aí da guarda que está nas galerias, os demais públicos. Não, o que me traz aqui é só uma questão de esclarecimento em relação a esse episódio da merenda, né? Que é uma coisa que constrange todos nós, inclusive a Prefeitura do Recife, mas que de imediato todas as providências foram tomadas, a vigilância sanitária foi lá, observaram que isso deu em 4 alunos, numa totalidade de vários outros alunos. Foi um lanche, não é a merenda, é um lanche, né, que foi o caju e o bolo, mas que as crianças já estão bem, as crianças já estão todas elas em condições normais, e que as amostras dessas merendas estão sendo avaliadas, analisadas. Como disse, a vigilância sanitária esteve lá e a gente sabe que a Secretaria de Educação da cidade do Recife, a secretaria que vem, em muitos casos, dando exemplo de como fazer a educação nessa cidade do Recife, no ensino infantil. A gente sabe hoje dos CMEs que existem na cidade do Recife, a melhoria da condição de estrutura para os alunos, mas que com certeza é importante que saiba que cada momento desse que aconteça um problema, a Prefeitura vai estar de pé, a Prefeitura vai estar em alerta para atender e resolver os problemas pertinentes à questão da educação, tanto em conteúdo programático, como na alimentação das crianças da cidade do Recife. Mas eu escuto a companheira Priscila Krause. Vereador Jairo Brito, os esclarecimentos de Vossa Excelência sobre esse lamentável episódio da intoxicação das crianças com a merenda servida no colégio, eles são muito oportunos. E é uma coisa para a gente quer crer que tenha sido uma fatalidade. Realmente, ninguém jamais, pelo menos não passa pela minha cabeça, que alguém faria algo proposital. A nossa preocupação, na verdade, é em relação à qualidade da merenda que é colocada para as crianças cotidianamente, até porque a empresa que fornece essa merenda, ela não tem uma das melhores reputações país afora, diante das investigações feitas pelo Ministério Público, Tribunal de Contas de vários estados.
já mais de uma vez foi motivo de pronunciamento aqui de vários vereadores, inclusive do vereador André Ferreira, da vereadora Aline Mariano. Então, na verdade, essa questão da merenda, para mim, ela é a ponta do iceberg. Porque com vontade se resolve. É só contratar, fazer um processo licitatório, organizado, contratar uma empresa de reputação ilibada, que seja uma empresa que tenha credibilidade no mercado, e ainda assim estamos sujeitos a uma fatalidade dessa, mas ficar em cima com a fiscalização. Agora, o que não dá, na verdade, também para a gente engolir, é se falar da qualidade da educação básica no Recife, como se ela fosse boa. O Recife é a penúltima capital avaliada no IDEB, depois de 12 anos de gestão petista. A penúltima, nós estamos falando de 27 estados. É a última do Nordeste. Não entra na minha cabeça que isso seja admissível numa cidade do porte e da relevância do Recife. E esses dados não são dados da vereadora Priscila Krause. São dados do Ministério da Educação, do governo correligionário do governo municipal. Então são essas coisas que não dá para a gente botar debaixo do pano, do tapete. Porque o que acontece é que quando nossas crianças participam de uma seleção, quando viram adolescentes e entram no mercado de trabalho, são quase analfabetos funcionais. São quase analfabetos funcionais. Eu cheguei a promover, em algumas comunidades que eu trabalho, que eu acompanho, uma atividade chamada Olimpíada da Leitura. A minha vontade foi de chorar. A minha vontade foi de chorar, porque a criança de 9 e de 10 anos não sabe o que é uma vírgula, um ponto final, uma exclamação e uma interrogação. Não sabe qual é a diferença de um S e dois S. Não sabe qual é a diferença do C e de um C cedilha na hora da leitura. Isso dói no coração dessas mães que mandam as crianças para a escola e acham que elas estão em boas mãos, que elas acham que estão num bom lugar, mas a educação não é só parede e cadeira, é também, mas é fundamentalmente qualidade de ensino. E uma outra coisa, o prefeito João da Costa prometeu 40 novos CMEIs, 40 novos. Não é transformar creche existente em CMEI, não, porque isso ele fez, reformar creche Jesus Nazareno no Ibura, que estava para desabar, fechou e fazer um novo CMEI, eu não considero isso um novo CMEI. Ele está repondo uma creche que não teve a manutenção devida. Entregue novos CMEIs. Esse número está muito, muito, muito longe. Não se fez 10% do prometido. Não se fez 10% do prometido. Agora, quando nós chamamos aqui em audiência pública a secretária de Educação do município para debater o ensino fundamental, sabe o que ela fez, vereadora Aline Mariano? Eu acho que ela temia o enfrentamento, ela temia o bom debate. Ela temia se deparar com a realidade de uma gestão que deixa muito a desejar. Quando deu 7h15 da manhã, no plenário desta casa, estava completamente cheio de cargos comissionados. E eu presenciei conversa, vereador Almir Fernando, dizendo assim: Danoso, tu já estás aqui? Oxe, tu não sabe que tem que vir, mulher? O que é isso? O que é isso? Para se formar uma claque, para fazer de conta que a Secretaria de Educação da cidade do Recife tem uma gestão competente? Ora, me poupe, secretária, me poupe, para sair daqui e dizer que enfrentou a cova dos leões. Isso aqui não é a cova dos leões e ela está muito longe de ser Daniel, o profeta, muito longe. Me poupe. Então a gente não pode admitir que isso aconteça na cidade do Recife. O que aconteceu com a merenda é a ponta do iceberg. E é o problema mais fácil de ser resolvido na educação do Recife. O problema é de competência. Aliás, vereador presidente, o problema não é de competência, não, é de incompetência, que é muita. O aluno recifense, ele custa 4 vezes mais que a média dos alunos no Brasil, nas capitais brasileiras.
também não é dado meu, é dado da própria Secretaria do município. Um aluno recifense, ele custa por ano R$10.000, enquanto um aluno das demais capitais custa em média R$2.500. Para onde está indo esses recursos? Aplicado com que otimização? Com que aproveitamento? Quando nós temos o pior IDEB. Não dá para fazer de conta que a educação na cidade do Recife corresponde aos padrões necessários e aos padrões justificáveis. Não dá. E o problema da merenda, eu volto a dizer para o Rosenildo Sinésio, é lamentável, mas é a ponta do iceberg, é o mais fácil de ser resolvido. Vereador, eu não posso concordar com a totalidade. Eu vou lhe dar a parte, vereador Inácio, só fazer as minhas colocações em relação a que a vereadora Priscila Krause colocou. Não posso concordar com a totalidade do que Vossa Excelência colocou no seu aparte. E é muito claro dizer que nós fazemos um governo progressista de esquerda na cidade do Recife, ao longo desses 10 anos, a gente não se preocupa apenas, como se preocupavam os governos anteriores, principalmente na época do militarismo, de ortografia, de questões básicas, de conteúdo programático. A gente se preocupa com a consciência crítica do aluno também. A gente não pode estar criando alunos como depositários, estoques de conhecimento. A educação é muito mais além. A educação básica tem que se preparar as crianças para poder ter consciência do conhecimento que recebe, para fazer uma opinião crítica no futuro, para reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de ensino, melhores condições de estrutura, melhores condições de luta para a sociedade. Como nós temos hoje, uma democracia plena, as pessoas nos sindicatos reivindicando melhores condições de trabalho, de salário. Isso foi criado, foi gerado por esse governo que está aí, um governo que redemocratizou o Brasil e tantos outros episódios. Portanto, a questão da merenda com relação à empresa já foi discutida aqui várias vezes. Já foi, inclusive, para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já vem apurando isso. E vem fiscalizando isso, porque é o órgão competente para isso. O que a gente está discutindo foi um caso isolado, que as crianças passaram mal, tem que ser revisto, mas que a competência da Secretaria da Educação, e não sou eu CEMEI de reforma, não. Vá aqui no Jordão, agora mesmo, um mês atrás, foi inaugurado um CEMEI no Jordão, que, vereador Menudo, está nos melhores padrões de qualquer escola de nível na cidade do Recife. Vereador Jair... Eu vou dar parte, primeiro ao companheiro Inácio Neto, mas nos melhores padrões na cidade do Recife. Ineditamente, como foi dito aqui, no Recife, a primeira vez que as crianças começaram no primeiro dia de aula com fardamento, com material escolar, foi nessa gestão. Portanto, companheiros, a gente, no cômputo geral, a gente sabe que fazer educação é uma coisa difícil. Educação não é fácil. Eu sou professor. Não só é em nível básico, nível médio, como nível superior. Às vezes a gente vê as pessoas não saberem fazer alguma coisa elementares do conteúdo programado. Mas educação não só é conteúdo programado. Educação é muito mais. É buscar a consciência crítica dos nossos alunos e ensinar a pensar como foi feito nessa época atual
da democracia brasileira. Mas eu escuto o vereador Inácio Neto. Vereador, professor, Vossa Excelência Jário Brito, eu fico realmente muito preocupado quando Vossa Excelência sobe a tribuna dessa casa para dizer que somente 4 crianças passaram mal. Crianças passarem mal não pode ser nenhuma, vereador. Tem que ter um controle de qualidade de uma forma muito séria, porque isso é um homicídio culposo uma criança dessa vier a morrer. E as crianças são o nosso futuro. Então, pelo amor de Deus, Vossa Excelência, professor, experiente, não venha dizer para mim que foram somente 4 crianças que passaram mal no universo de tantas. Não pode nenhuma passar mal, porque as crianças são o futuro dos pais e das nossas sociedades. Pelo amor de Deus, não defenda o indefensável. Não, eu disse em termos numéricos, né? Para você generalizar e dizer que as crianças passaram mal em função da merenda, a gente tem que ter com muito mais habilidade, esperar mais para ver os resultados periciais, para saber se foi a merenda que provocou isso. Eu disse nesse sentido, não disse se uma criança passar mal, tem que ser cuidada e tem que ser verificada. Mas eu escuto o meu companheiro André. Vereador Jário Brito, eu estava escutando a Vossa Excelência no seu discurso e eu fui muito bem representado pela vereadora Priscila Krause, quando ela falou todas as questões do IDEB, todas as questões da educação na nossa cidade do Recife. E eu fui um dos vereadores dessa casa, eu acho que mais denunciei algumas coisas erradas na Secretaria de Educação, como a merenda escolar, e aqui até hoje, depois de 7 anos, vocês não conseguiram fazer uma licitação na merenda escolar. Até hoje continua a mesma empresa, a SP, nada contra a empresa, mas essa empresa está sendo investigada pelo Ministério Público Federal em vários estados do nosso Brasil, da Federação Brasileira. Mas eu me preocupei com a Vossa Excelência, depois que a vereadora Priscila falou, a Vossa Excelência foi defender a educação de novo. A educação da cidade do Recife é muito ruim, vereador. As instalações das escolas municipais são péssimas, vereador. Não sei se eu conheço a Vossa Excelência, sei que a Vossa Excelência sai nas escolas, conhece muitas escolas, mas eu gostaria de fazer um convite, já fizemos alguns convites, tanto a vereadora Aline Mariano, Priscila Krause, para poder chamar os vereadores e conhecer algumas escolas que estão caindo. Algumas escolas que não tem aula, porque a sala de aula não está existindo mais. Assim, a secretária Ivone, nós denunciamos aqui a compra de superfaturamento de material de limpeza. Você não está lembrado disso. Onde 32 itens comprados pela Secretaria de Educação custou aos cofres públicos 9,5 milhões. Aonde mesmo esses 32 itens, em qualquer bom preço, em qualquer supermercado daqui da cidade do Recife, custava 3,5 milhões. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas pediu o cancelamento da licitação e o ressarcimento dos valores gastos a mais pela compra do material de limpeza. Quando a Vossa Excelência fala que todos os alunos têm um kit escolar, é verdade, vereador. Cada aluno hoje tem um kit escolar. Mas a Vossa Excelência sabe quanto está custando esse kit escolar para cada aluno? Uma fortuna, mais de 8 milhões de reais, 8 milhões, e que está errado. O vereador Sérgio Magalhães, que não está aqui presente, ele trouxe essa denúncia para cá, porque foi feita uma ata de registro de preço, que essa ata só pode ser comprada por mais um ano. E já faz 3 anos que a mesma empresa fornece esse kit escolar, e pelas contas do vereador, está superfaturado também. Assim, dizer que a educação está bem, vereador, me desculpe, eu sei que a Vossa Excelência é um professor, é um bom professor, mas a educação está muito ruim na cidade do Recife, e nós precisamos melhorar. Nós não podemos fechar os olhos para essa educação da cidade do Recife. Eu queria dizer a Vossa Excelência, eu sei que está no final da prefeitura, está no final do governo, no final da gestão, mas não pode tapar o sol com a peneira. Assim eu quero só fazer essa parte, a Vossa Excelência. Vereador, felizmente não posso incorporar a sua parte. O tempo de Vossa Excelência acabou, mas escute a vereadora Priscila. Deixa eu só, presidente, com a sua permissão,
me dirigir ali ao companheiro André Ferreira para dizer que o convite a gente aceita, tem várias escolas em reforma, vários CMEs em andamento de construção, mas com certeza, vereador, a gente sabe do salto de qualidade que foi a educação nessa gestão dos últimos 10 anos do PT. Agradeço a todos a atenção e me despeço com boa tarde a todos. Com a palavra a vereadora Priscila Krause. Eu gostaria, dando continuidade a esse debate travado aqui sobre a situação da educação no Recife, eu acho que ele não se esgotou apenas no pronunciamento do vereador Jairo Brito, nem nos apartes que nós fizemos. E aí eu queria trazer alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é em relação aos CMEs. Como eu disse na parte, foram prometidos 40 novos CMEs e foram listadas a maioria das localidades desses CMEs. Sabe quantos, vereadora Aline Mariano, foram entregues? Eu estou falando novos CMEs. Nenhum. O do Jordão, ao qual se referiu o vereador Jairo Brito, chama-se CMEI Jesus de Nazaré. Ele é em substituição à creche Jesus de Nazaré, que estava ameaçada de desabar. O CMEI que foi entregue, Mãezinha do Coque, foi em substituição à creche Mãezinha do Coque. O CMEI que tem a construção mais adiantada não foi entregue, que é o Darcy Ribeiro, ao lado da escola Darcy Ribeiro, no Cordeiro. O que existe em fase de construção e de projeto básico são 11 unidades. E isso eu acompanhei de perto. Não venham me dizer aqui que foi inaugurado novos CMEs, porque não foi não. Não houve ampliação significativa de vaga oferecida para as crianças de 0 a 5 anos. Não é assim. Não são com esses dados que se faz uma gestão. Com dados maquiados. Não são. E nós estamos atentos a isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção e me remeteu à audiência pública que nós fizemos aqui, vereadora Aline Mariano, com a secretária Ivone Caetano, e que o vereador usou o mesmo argumento, é de que uma escola, ela não só, o mais importante não é ensinar a ler, escrever e fazer conta, é ensinar a criança a ter um senso crítico. Como é que se tem senso crítico se não sabe ler e interpretar um texto? Como é que a pessoa desenvolve o raciocínio se não pode ter acesso à informação porque não sabe interpretar um texto? Cidadão analfabeto que fala que, inclusive, um segmento de ditos educadores de esquerda defende que se denota 10 a aluno que fala, nós pega o peixe e diz, eu botar isso no livro didático, está formando cidadão de terceira categoria. Não dá mais para, em pleno 2012, 2013, admitir analfabeto funcional dentro de escola. Quando a gente está falando em informatização, em entregar tablet para os alunos, de que adianta ter um tablet? Para quê? Para jogar? Para jogar? Então são essas questões e essas que a gente coloca, como é que se forma um cidadão que tenha senso crítico se ele não interpreta um texto? Porque é isso que acontece. É fato. O IDEB do Recife é o penúltimo. Entre 27 e o 26º, dá na mesma. Mas eu escuto a parte de Vossa Excelência. Vereadora, primeiro partir para o início, como Vossa Excelência colocou, na questão dos CMEs. Mãezinha do Coque, foi um CMEI novo, reconstrução nova. Jesus de Nazaré, a senhora não colocou, Vossa Excelência não colocou, mas é lá no Jordão, é um CMEI novo. Nós estamos em andamento
no CEMEI, fábrica de estopa ali na Caxangá, um órgão, ali era uma fábrica que há 50 anos, eu moro ali há 50 anos, vivia ali abandonada, nunca entrou prefeito e saiu prefeito, entrou secretário, e nunca ninguém ali construiu absolutamente nada. Vá lá na Caxangá, no início da Caxangá, na Madalena, está se fazendo lá o CEMEI da estopa. Né? E tantos outros, como em Bola na Rede. Darcy Ribeiro vai ser entregue a dezembro, vereadora. Vai ser entregue em dezembro. O importante é, como eu disse aqui em outras discussões, as pessoas se preocupam porque o Capitão Temudo atrasou, mas quantos anos aquele projeto estava enterrado e nunca o prefeito tirou? Havia mangue em vários governos, há 30 anos atrás, era via costeira. E nunca ninguém tirou no papel. E reclama porque a via mangue está demorando. Aqui a comunidade do Pilar, o conjunto habitacional, está lá sendo feita. Já entregou vários outros apartamentos. É a maior gestão em termos de habitação no Recife nos últimos 50 anos. O importante, vereadora, não é... Vou lhe dizer outra vez, é importante os conteúdos programáticos. É importante que as pessoas saibam, porque vão ter que fazer prova, vão ter que fazer concurso. Mas é importante que as pessoas entendam que tem que construir o pensamento da consciência crítica nos alunos. É por isso que numa ação extraordinária, a presidenta Dilma está colocando as cotas nas universidades. Por quê? Para poder o pobre entrar. Vereador. Vou concluir, vereador. Vossa Excelência... É porque Vossa Excelência, na hora que Priscila colocou, a Vossa Excelência não tinha interrompido, mas eu vou concluir. Vereadora. 3 minutos, vereador. Eu sei que Vossa Excelência vereador, muito atuante. Eu vou interromper Vossa Excelência, porque o aparte é 3 minutos. Pronto, Vossa agradeço. Olha, 15. Eu fico muito feliz pelo debate que a gente está tendo. A Vossa Excelência é uma vereadora de muita iniciativa. E a gente vai deixar esse debate em outra oportunidade, porque a gente faz educação também, é nossa função, é nossa missão estar discutindo isso aqui. Obrigado pela parte. Eu agradeço a Vossa Excelência, eu só quero insistir num dado, antes de escutar a parte da vereadora Aline Mariano. Primeiro, foco é educação. Sobre a Via Mangue, eu chamei uma audiência pública para o dia 14, espero contar com a presença de Vossa Excelência, para que a gente debata a Via Mangue. Todos esses assuntos a gente debateu aqui, a gente debate de novo e quantas vezes forem necessárias para a gente mostrar e comprovar a incompetência do prefeito João da Costa. Agora, eu insisto numa coisa. Eu entrei na creche Jesus de Nazaré, no Jordão, vereador. Eu falei dela aqui. Eu entrei com ela fechada. E o CEMEI em construção, como eu falei, para substituir a creche. Ele não é um CEMEI, ele é novo na construção, mas ele não é novo no oferecimento de vagas nem na ampliação do atendimento. Ele é novo na construção, ele não está na cota dos 40 novos. Eu entrei na creche Mãezinha do Coque, que foi transformada em CEMEI. Ele não está na cota dos 40. Novo para mim é de uma coisa que não existia e passou a existir. Ele é uma creche reformada e transformada em CEMEI. Essa é a verdade dos fatos. Eu entrei na construção do CEMEI Darcy Ribeiro. Espero, acredito, torço, tenho fé que ela seja inaugurada em dezembro, para que em fevereiro as nossas crianças estejam nela. E é para isso que a gente trabalha e é com esse intuito que a gente fiscaliza aqui. Exatamente para incomodar e para acelerar o processo. O problema é que o processo não se acelera. No lugar, vereadora, que até o vereador Menudo conhece, que foi reservado para fazer o CEMEI da Mostardinha, a gente chegou lá há 1 ano. Eu fui lá há 1 ano. Era um depósito de cobre de ferro velho. Uma coisa que tinha um policial militar tomando conta. Um casarão caindo aos pedaços. Nada andou. Não dá para fazer de conta. Não dá. Eu caminhei.
Eu só não caminhei os 40 pontos porque eles não existem, vereadora Aline Mariano. Essa é a verdade. Agora eu escuto a parte de Vossa Excelência. Vereadora, primeiro eu queria esclarecer que não foram 4 crianças. Está aqui o registro no JC Online dizendo que foram 20 crianças e 4 foram atendidas de imediato. Primeiro ponto. Segundo ponto, Vossa Excelência está certíssima quando fala em reforma. CEMEIs, de acordo com o MEC, eles têm uma estrutura completamente diferente de uma reforma de escola. É mais ou menos parecido o que seria na saúde uma UPA. Eles têm um modelo, eles têm um tamanho uniforme. Portanto, o que está sendo feito são reformas. Essa história de dizer que estão construindo CEMEIs, isso é enganação. Porque existe pelo MEC um padrão para ser construído CEMEIs. Isso aqui é a realidade. Outra coisa, vereadora, se a secretária que teve tantos problemas na educação, relacionada às questões de licitação, de material de limpeza, da SP, alimentação, que esses problemas de merenda já vêm sendo discutidos por pais, por mestres, por pessoas que muitas vezes não quiseram se identificar, ela tivesse mais compenetrada em suas ações, certamente nós teríamos melhores resultados no IDEB. Mas o que acontece é que tiveram que dar férias à secretária de Educação em período eleitoral, porque ela, no lugar de estar construindo realmente mais creches, mais escolas, ela estava fazendo plenárias, dizendo que o prefeito estava sofrendo golpe e convocando comissionado para fazer política. É por isso que a educação, nós não temos moral para discutir educação na nossa cidade, porque os dados falam por si só. Não adianta aqui querer tapar o sol com a peneira. Eu só fico feliz por uma coisa, nessa nova gestão, que eu tenho certeza que ela não vai ser reconduzida. Porque ela foi reprovada e como secretária, ela teve na concepção de todos aqui nessa cidade, nota 0. Parabéns pelas intervenções. Vossa Excelência conta comigo para que a gente possa fazer esse debate, mas fazer um debate olhando para frente. Porque o que foi feito até agora não se conserta mais por incompetência e por apadrinhamento que essa secretária sempre teve, porque nunca teve gabarito para ocupar o espaço que ocupa. Muito obrigada. Para encerrar, vereadora, eu concordo com a parte de Vossa Excelência. Eu divido o tamanho dessa responsabilidade com o prefeito. Para mim, o verdadeiro secretário de Educação tem que ser o prefeito da cidade. O prefeito João da Costa nunca tomou isso, nunca tomou, como se diz, o peão na unha. Essa é a grande questão. O CEMEI, além de padrão, ele tem financiamento do governo federal. Mas o negócio aqui é tão empancado que nem com dinheiro certo a coisa sai do papel. Eu espero que essa realidade mude. Além disso, o Tribunal de Contas está aí. Apesar do Recife ter um dos alunos mais caros do Brasil, o Recife não consegue investir 25% em educação. A gestão do prefeito João da Costa acaba no dia 31 de dezembro. O tempo perdido na educação dessas crianças perdurará pelo resto de sua vida, se comprometer uma geração. Foram 12 anos de atraso na educação. Essa é a bem da verdade. Essa é a bem da verdade. E uma outra questão. O governo vai acabar, mas nós continuaremos acompanhando todas as auditorias especiais que tem no Tribunal de Contas em relação à Secretaria de Educação. Merenda, material de limpeza, fardamento escolar, equipamento de escola. Todos eles nós vamos acompanhar, sendo vereadores ou não. Encerrada o grande expediente, declaro encerrada a presente reunião, convocando uma próxima para amanhã, segunda-feira, amanhã, quinta-feira, às 10 horas, caráter solene para entrega da medalha de mérito da Mariana ao padre João Carlos Ribeiro. Quero avisar os senhores vereadores que a reunião de segunda-feira será realizada às 19h30, em reunião solene aqui também nesse plenário.